Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, Português na Prática com Miss Lene. E hoje nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais em dois elementos de extrema importância na hora de produzir um texto: coesão e coerência textual. E para tratarmos sobre esse assunto, eu vou fazer uma pequena analogia com algo do nosso dia a dia. Imaginem vocês montando um quebra-cabeça sem que as peças conseguissem ali se encaixar. Se as peças elas não se conectarem, é como um texto que não tem como o leitor fazer uma leitura ampla daquele texto se as ideias elas não estiverem se conectando ali para fazer um sentido maior no texto. O que seria então a coesão textual? A coesão são os conectivos do texto, de que maneira que esse texto ele vai se conectar. Vamos imaginar uma pessoa que faz tricô. Ela está fazendo ali um tapete de tricô, né? Já está lá na 30ª volta do tapete e ela percebe então que na segunda volta do tapete ela errou um ponto do tricô. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai até tentar dar um jeitinho, esticar, para ver se vai ficar tudo bem, mas aquilo não vai ficar legal porque vai fazer com que as pessoas caiam ou não vai ficar tão bonito. E essa pessoa terá que fazer o que muitas vezes? Desfazer esse tricô. Então ela vai desfazer todas aquelas voltas até que chegue naquele ponto em que deu erro. Isso acontece com os nossos textos? Algumas vezes sim. E às vezes a pessoa fica tentando dar aquele jeitinho ali, tentando mudar só aquela partezinha, enquanto que muitas vezes fica mais fácil, se não for uma parte muito longa, apagar, raciocinar novamente e daí sim desenvolver uma nova ideia. Já tiveram esse probleminha no texto de vocês? E para nós corrigirmos esse probleminha, é muito importante que nós tenhamos em mente alguns recursos de coesão textual. Então, nós temos lá pronomes, né? Pronomes referenciais, por exemplo, é um grande recurso de coesão textual. Utilizar como um conectivo para o seu texto, para que você não fique repetindo muitas vezes a mesma palavra dentro do texto, que não soa legal, não fica um texto com uma boa leitura, uma leitura fluente. Então, a coesão textual é aquilo que dá liga, é aquilo que cola, é aquilo que conecta. Nós utilizamos palavras, né, ali dentro do texto. Então, as palavras, as frases, os períodos. Você já parou para pensar que quando você constrói um texto, quando você escreve um texto, ele é formado pelo quê? Ele é formado por parágrafos, que por sua vez é formado por períodos, que por sua vez é formado por orações, que por muitas vezes é formado por frases, né, frases nominais, até que cheguemos às palavras. Pois é como se fosse uma grande progressão até que nós formemos a ideia maior que seria o texto. E aí, a coerência textual seria aquela ideia maior. Pensando aí num quebra-cabeças, é quando ele está montado. Pronto, você conectou todas as imagens, você, no caso do quebra-cabeças, você vai conectando as peças, observando quais delas se encaixam, vai observando a figura em si, se está completando uma outra, as imagens. Então, a coerência seria a imagem final, como se fosse ali o quebra-cabeça montado no final, quando você observa o resultado. E aí você vai observar, tem coerência, não tem coerência? Um texto pode ter coesão textual, mas pode simplesmente não fazer sentido algum, porque os conectivos utilizados não foram os conectivos adequados para um sentido mais amplo do texto. Enquanto que muitas vezes ele pode ser um texto sem coesão, utilizando apenas pontuação, mas ainda assim ele pode comunicar uma ideia. Então, a coesão textual seriam esses mecanismos utilizados dentro do texto para que nós uníssemos, para que nós juntássemos a ideia central ali do texto. Então, nós temos como exemplos as conjunções, os pronomes, os advérbios, as preposições, né? Temos que ter cuidado com a repetição dentro do texto, tem que ter uma repetição ali controlada dentro do texto. Então, todos esses são o quê? Recursos coesivos. Devemos observar um exemplo aqui em que
temos os conectivos utilizados ali dentro do período para que se faça, para que se tenha um sentido completo. Maria foi ao mercado e comprou frutas. Voltou para casa, onde preparou um suco. Então, nós podemos ter ali, pessoal, advérbios, nós podemos ter conjunções, preposições, vários conectivos que liguem, que conectem esse texto, certo? Para que ele tenha uma amplitude ali no sentido. Vamos observar agora um texto sem a coesão textual. Maria foi ao mercado, comprou frutas, voltou para casa, preparou um suco. Neste caso, você observa que nós não temos uma coesão textual, mas nós ainda conseguimos entender a ideia geral do texto. Ele tem uma certa coerência textual. Isso nos mostra que, mesmo que o texto ele não tenha a devida coesão textual, ele ainda nos transmite uma ideia. Mas o ideal é que você una a coesão textual, como no primeiro exemplo, para que você tenha uma ideia mais completa ali, uma ideia mais una, um sentido mais coerente para o seu texto. O que seria essa coerência textual, Mislene? A coerência textual seria o sentido global, é o que você vai conseguir lá no final do seu texto. Uma sequência lógica, um texto claro, ele tem uma clareza, certo? Vamos observar um exemplo aqui. Um texto que tenha coerência textual. Pedro acordou cedo, tomou café e saiu para trabalhar. Então, num raciocínio lógico, amplo, nós observamos que existe uma coerência para que um sentido geral para aquilo que está sendo manifestado. Então, as ações, elas fazem sentido numa sequência, na ordem ali do dia, certo? Vamos observar agora um exemplo de um texto que não tem coerência. Pedro acordou cedo, tomou café e saiu para dormir. O que acontece aí? É um texto que não tem uma coerência, ele não tem uma lógica, ele não tem um sentido adequado, certo? Então não faz sentido ele acordar, tomar café e dormir, e sair para dormir, certo? Então é com isso que eu quero mostrar para vocês um texto que não tem a coerência, ele não tem um sentido geral, um sentido amplo. O texto ele pode ter coesão, mas não ter a coerência textual. Então vamos observar. Ele estava feliz, contudo sorria muito. Observem, tem um conectivo, só que esse conectivo ele não se adequa para a ideia que eu quero transmitir. Então ele estava feliz. Quando eu coloco esse contudo, é o quê? Uma conjunção adversativa que se opõe à primeira ideia. Então, se ele estava feliz, a ideia é que ele sorrisse, certo? Mas quando coloca-se contudo, mas, porém, entretanto, eu tenho a ideia o quê? De contradição. Então, é um texto que tem conectivo, ele tem coesão, mas ele é um texto incoerente. Ele não tem a coerência textual, porque ele simplesmente nega a primeira ideia, quando na verdade a ideia tinha que corroborar, ela tinha que ter um sentido amplo, porque se uma pessoa está feliz, a ideia é que ela sorria, e não que fosse uma contradição de ideias. Ele pode ter coerência, mas ter pouca coesão textual. Vamos observar. Choveu forte, rua alagou, carros pararam. Então aqui ele tem pouca coesão, mas ele é um texto perceptível, você consegue entender a ideia do texto, mesmo sem que tenha períodos conectivos, sejam separados ali, os períodos sejam separados por meio do ponto. A ideia é que o texto ele seja ao mesmo tempo coeso, que tenha todos esses conectivos que interligam o texto e que também seja um texto coerente. Então não basta ter a coesão, não basta ter os conectivos, mas esses conectivos simplesmente não fazerem sentido. Ou a ideia é que haja o conectivo e que haja também uma coerência ampla para esse texto, que as ideias não sejam ali separadas somente por meio dos pontos, ainda
que nós consigamos entender o sentido geral do texto. A ideia é que se use, que se explore esses conectivos. Esses conectivos, eles são muito valorosos dentro de uma produção textual. Inclusive, dentro do Enem, existe um dos itens do Enem, que vale 200 pontos, é exatamente isso, estabelecer uma boa conexão dentro do texto. Explorem muito as conjunções. Não fiquem ali na mesmice, naquele senso comum. Explorem. Quanto mais vocês explorarem as conjunções, melhor será a sua pontuação. Dicas práticas para vocês usarem nas provas de redações de vocês. Primeiro, revise sempre a lógica das ideias. Não adianta você escrever um texto longo, e lá no final você utilizar uma conjunção que contradiz tudo aquilo que você disse anteriormente. Você vai quebrar a linha de raciocínio do seu texto. Então, cuidado com a conjunção que você vai utilizar. Você precisa concluir o seu texto e não quebrar a sua ideia de raciocínio utilizando, de repente, uma conjunção adversativa que vai entrar numa oposição a tudo aquilo que você já disse anteriormente. 2. Use conectivos variados, ampliem, observem a quantidade. Como eu disse anteriormente, isso daí vale muito. O seu avaliador, ele vai observar se você é o tipo de pessoa que tem uma amplitude de conectivos, conhece, né, vários conectivos, ou se você fica ali sempre naquele senso comum, utilizando sempre aqueles conectivos ali que todos utilizam no dia a dia. Então não basta também você utilizar o conectivo de forma adequada, mas sempre utilizar aqueles mesmos conectivos. Ampliem, utilizem. Façam uso de muitos conectivos na sua produção de texto. Isso daí vai valorizar bastante o seu texto. 3. Substitua palavras por pronomes. Então, uma das coisas que vocês sabem que desvaloriza muito o texto é a repetição de palavras dentro do texto. Então, nós temos outros recursos. Faça a substituição por pronomes, né? Pronomes referenciais. Nós temos ali os pronomes oblíquos, né? Pronomes do caso reto. Façam utilização desses pronomes todos aí. Vamos observar aqui o exemplo. Maria foi ao mercado. Ela comprou frutas. Então, observem que ao invés de eu dizer assim, Maria foi ao mercado, Maria comprou frutas, observem que foi utilizado o pronome ela no lugar de Maria, o que já dá uma diferenciação para o meu texto. Atenção à progressão temática. Cada frase deve acrescentar algo, não repetir sempre a mesma coisa. Então, progrida a ideia do seu texto, não fique repetindo, porque isso vai deixar o seu texto um texto chato, enfadonho, cansativo. Então entenda a progressão do seu texto. Não adianta você ficar dando voltas na mesma ideia sempre. Olha, aqui eu vou dar um exemplo para vocês agora de um texto que ele tem coesão textual, mas ele não tem uma progressão de ideias. Ele é um texto que não faz sentido, é um texto incoerente. Ele não tem um sentido, uma sequência lógica. Então vamos observar este exemplo. Um texto que tem o conectivo, mas ele não tem uma sequência lógica, portanto ele não tem a coerência textual. Ontem acordei cedo porque estava com muito sono. E logo depois corri para a padaria, embora eu não goste de correr nem de padaria. Em seguida, comprei 3 televisões para fazer um bolo de chocolate, mas acabei desistindo, já que a receita não pedia farinha. Por fim, voltei para casa voando de bicicleta, o que me deixou extremamente feliz, pois sempre sonhei em morar dentro de uma geladeira. Observem que é um texto que tem os conectivos, portanto tem a coesão, mas é um texto totalmente incoerente, ele não tem uma ideia lógica, uma progressão lógica aí dentro. Agora vamos observar um texto que ele tem uma coerência, mas ele não tem os conectivos. Ele é um texto que vocês vão observar que ele é fragmentado. Ele é cheio de pontuação,
mas ele não tem aqueles conectivos para animar o texto, para valorizar o seu texto. Vamos lá. João acordou cedo, tomou o café, saiu para o trabalho, pegou o ônibus, chegou ao escritório, trabalhou até o fim do dia, voltou para casa, jantou, dormiu. Então observem que esse texto, ele tem sim uma progressão, só que ele não é rico em conectivos, o que também não é legal. Ele é um pouco melhor que o outro texto, aquele que tem os conectivos, mas que não faz sentido algum, né? Vamos dizer assim, que ele é um pouco melhor que o outro, né? É melhor você utilizar um texto que não tenha tantos conectivos, mas que faça coerência, do que você utilizar um texto que tenha muitos conectivos, ou seja, tenha coesão textual, mas que ele não faz sentido algum. Agora eu quero mostrar para vocês um texto que possui tanto a coesão textual, ou seja, os conectivos, é um texto que explora bastante, e também tem a coerência textual. Vamos observar? João acordou cedo porque precisava chegar no trabalho antes das 8 horas. Depois de tomar café, saiu de casa e pegou o ônibus, que já estava lotado. Embora estivesse cansado, aproveitou a viagem para revisar alguns documentos. Ao chegar ao escritório, cumprimentou os colegas e iniciou suas atividades. No fim do dia, voltou para casa, onde jantou com a família e descansou, satisfeito por ter cumprido todas as suas tarefas. Observaram a diferença entre um texto que não tem a coesão textual, entre um texto que tem os conectivos, tem a coesão textual, mas que não faz sentido algum, ele não tem uma progressão, ele não é um texto coerente, e um texto que tem os dois elementos, ele tem tanto o recurso de coesão textual quanto o recurso de coerência textual. Esse sim é um texto ótimo para ser lido, além de ser muito valorizado pelos examinadores. Português na prática com Miss Lene. Aprenda leve, entenda rápido, lembre sempre.